Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Opa! Astra com 6 marchas, é isso aí, pessoal. Vamos falar um pouco a respeito agora. O pessoal tem me perguntado um pouco mais sobre essa adaptação. Eu vou fazer esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas que se interessaram a respeito e querem entender um pouco mais como funciona. Primeira coisa importante, tanto o Astra quanto essa família nova de carros com 6 marchas, tanto o Onix, Cobalt, Spin, né? Tirando o Cruze, que é uma transmissão M32 que é diferente, os demais todos são da família F1X, que é a mesma do Astra no caso, né? Ou seja, a adaptação, na verdade, ela é uma coisa plug and play, dependendo da versão de câmbio que você pegar e dependendo de qual Astra você tem. Por que isso? Nós temos alguns Astras, por exemplo, que tem o câmbio com acionamento a varão, né? Os primeiros Astras G aqui do Brasil tem acionamento a varão. 2002 ali para frente já é acionamento a cabo, que é o mesmo acionamento que a gente tem nessas transmissões 6 marchas que eu falei, as F1X de Cobalt, Spin e Onix, né? Beleza, então se o seu Astra for com acionamento a cabo, muito fácil, pode até usar o acionamento a cabo do próprio Astra, sem necessitar troca de alavanca ou cabo. Se o seu Astra tiver acionamento a varão, aí é só comprar um kit alavanca e cabo de um Onix, por exemplo, e fazer adaptação sem nenhum problema, tá bom? No caso do Astra, o sensor de velocidade ele fica numa engrenagem que tem, a leitura é feita numa engrenagem que tem no diferencial, então ele tem um furo na carcaça ali do diferencial, onde vai o diferencial, desculpa, para colocar o sensor de velocidade. Alguns câmbios F1X 16 marchas, primeiros ali, quando entrou essa série de câmbios no Inovar em 2017, no modelo 2017, alguns câmbios desses ainda tem o furo para o sensor. Então, se você for comprar um câmbio desses, é bom sempre procurar um que já tenha o furo do sensor, que aí não precisa de nenhuma adaptação, não precisa mandar um torneiro furar nada a respeito. Se você achar um câmbio que não tem o furo, aí vai ser necessário levar o câmbio, né, carcaça, para um torneiro fazer a furação, né, para fazer a adaptação. Então, é sempre melhor procurar um câmbio que tenha o furo do sensor, né, porque esses carros modernos, como tem todos os ABS, a leitura da velocidade é feita pelo próprio sensor de roda no ABS, né, sensor de velocidade do ABS, tá bom? Com relação às relações de transmissão, bom, a gente tem o Onix 1.0, Onix de Prisma, que obviamente é o mais curto de todos, né? Um câmbio bem close rate, com diferencial bem curto. Temos depois Onix e Cobalt 1.4, é o mesmo câmbio diferencial, que é uma relação bem adequada para o Astra, fica bem bacana no Astra, falando no Astra 2.0 original, por exemplo. Temos do Spin, 6 marchas com roda 16 e 6 marchas com roda 15. O com roda 16 ele tem o diferencial um pouco mais curto que o Spin com roda 15. Então, primeiro é o Spin com roda 16, segundo pelo Spin com roda 15, né? O câmbio em si, primeira a sexta é igual, muda o diferencial. Por último, Cobalt 1.8, que é o mais longo dessa família, né? Não vou entrar nos gens, né, no Onix, na Tracker, que também tem um câmbio F1X, né, com motor turbo, mas aí muda um pouco a questão da capa seca, é outra alçada, né? Vou falar só dos carros dos gamas, né, Onix, Prisma, Spin e Cobalt, tá bom? Pro Astra, então, a transmissão mais adequada é de fato a do Onix e Cobalt 1.4, tá? Tem gente que monta do 1.0, ela fica bem curta, até pouco demais pro Astra, e é possível quebrar o câmbio, obviamente, né? É um câmbio projetado para uma entrega de torque do motor 1.0 e não para um Astra 2.0, né? Então, dá para montar? Dá, mas pode quebrar. Já vi gente que quebrou, então não é recomendável. Qual que eu uso? Então, o meu carro ele tem um uso bem específico, né? Eu tenho um motor 1.8 preparado, ou seja, ele já é um motor com curso baixo, com comandão, tudo, cabeçote, então ele é um motor focado para alta rotação. O pico de torque dele está em cima dos 5.000 RPM e o de potência acima dos 6.
Então eu fiz uma adequação diferente de câmbio. Eu tenho a primeira, a sexta do 1.0 com o par final do 1.4, o Cobalt e Onix 1.4. Então eu consegui achar um câmbio cujo escalonamento mostre uma queda de rotação bem para a faixa de máximo torque, ou seja, quando eu troco a rotação na pista, que é um carro de truck dele, não é um carro de arrancada, né? Quando eu troco a marcha na pista, a minha rotação na próxima marcha vai cair na faixa de máximo torque, que era o que eu precisava. Com o câmbio original de 5 marchas wide radial, né, um câmbio longo, eu trocava a marcha e a rotação caía numa faixa muito baixa, muito longe do pico de torque, e o motor sofria um pouco para subir a rotação, principalmente engatando a terceira numa pista com alguma subida, tá bom? Então foi um uso bem específico e obviamente eu não faço arrancada, não forço primeira e segunda marcha porque é arriscado, tá bom? Então não é algo recomendável. Ah, como é que eu fiz isso? Aí é uma coisa bem específica, não é só trocar pião e coroa, tem que ter mais alguns detalhes. Então não é algo assim que é só abrir trocar o pião e coroa, tá? Tem mais alguns segredinhos no meio, né? Então quem quiser entender um pouco mais da adaptação pode levar na Home Garage aqui em São Paulo, que eles já fizeram alguns carros diferentes com essa adaptação, todos ficaram muito bons, né? O Astra é o mais fácil de todos, por ter a embreagem com acionamento hidráulico e já ter a disponibilidade do sistema de alavanca a cabo, que é o meu caso, né? Então eu consegui manter cabo e alavanca do Astra, que por mais que as pessoas não saibam, a alavanca de 5 marchas não tem nada que bloqueie a sexta, então como vocês viram no início do vídeo, eu consigo colocar a sexta marcha tranquilamente, mesmo tendo a alavanca original de 5 marchas, tá bom? Sem problema nenhum. Em carros de outras famílias, como por exemplo o Tigra, né? Eu também tenho um Tigra, tá aqui ele. No caso do Tigra, por exemplo, a gente tem o acionamento da embreagem a cabo, né? Não é hidráulico, e temos o câmbio com acionamento a varão. Ou seja, no caso do Tigra, a gente tem que fazer uma adaptação na carcaça do câmbio para conseguir usar o acionamento da embreagem a cabo, né? E trocar o sistema de acionamento da transmissão, ou seja, trocar o varão por cabo, né? Usar os cabos do Onix, né? Cabo e alavanca. Porém, existem algumas transmissões de 6 marchas, que é o caso da carcaça que eu coloquei no Astra, que na carcaça ainda tem o suporte para o cabo da embreagem. Ou seja, se você procurar bem, é possível achar uma carcaça 6 marchas, né? dos Spin, Onix, Cobalt, com o suporte pro acionamento a cabo da embreagem e o furo do sensor de velocidade. Dessa forma a gente consegue montar no Tigra com bem menos adaptações, né? Só trocando, como eu falei, o acionamento da transmissão, né? De varão para cabos, né? Nada com muito mistério, né? Embreagem, no caso do Astra, por exemplo, mantém igual. Então, nessa troca feita na Home Garage, né, mantivemos a embreagem do Astra, mantivemos cabo de acionamento da transmissão do Astra, sistema de acionamento da embreagem todo original do Astra, alavanca do Astra. Simplesmente pegamos esse câmbio que já tinha sido reescalonado, né, já tinha sido feita a troca das engrenagens para mudar a relação, né, como eu falei, primeira sexta deu um câmbio para o final deu outro, né, então já tinha sido feito esse trabalho. Foi só colocar no lugar, reajustar o câmbio e bora. Ficou muito bom. As marchas ficaram bem próximas, né? Consigo usar o carro na pista e manter a rotação lá em cima. Mudou bastante a tocada do carro, né? Me ajudou muito na pista. Gostei bastante. Quem foca no uso do carro urbano aqui, que é uma sexta marcha longa para pegar a estrada, né? É uma opção muito boa, né? Tanto a do Onix 1.4 ou, como eu falei antes, ir para os câmbios da Spin, do Cobalt, né? Sem mistério, a gente consegue ter uma alternativa muito boa, porque é possível manter as primeiras marchas muito parecidas com a do Astra, ou seja, não vai degradar a performance alongando muito o câmbio, mas vai ter uma sexta marcha overdrive ali para pegar uma estrada e colocar o carro em regime de cruzeiro ali a 100 km por hora, a 100 e pouquinhos, a 2.000 e poucos RPM, que é uma coisa muito importante hoje em dia, né, com o preço do combustível conforme a gente está vendo. Então é uma adaptação, é um upgrade não complicado, né,
Não é algo de quebrar tanta cabeça, falando principalmente do Astra. Fácil de achar, se olharem no Mercado Livre vai ter muito câmbio desse à venda, de R$ 1.500 a R$ 2.000, tá? Câmbio em desmanche. Como eu falei, se alguém quiser algum com o furo do sensor de velocidade, vai ter que dar uma perguntada, né? Dar uma ligada para os desmanches, perguntar lá no Mercado Livre, né? Tem que ter um trabalhinho a mais. No caso do Tigra, como eu falei, procurar uma carcaça com o suporte para o cabo da embreagem, né? Sem nenhum mistério a mais. Mas nada que um pouco de paciência e uma procura não possibilitem, né, vocês encontrarem o câmbio desses. Então não é nada muito preocupante, tá bom, pessoal? Quanto às relações, se alguém quiser saber a diferença de uma para outra, podem me procurar no Instagram, né, o @servoautoshow, mandar uma mensagem lá que eu passo as relações. Não é nada confidencial, é coisa de manual do proprietário, tá bom? Eu tenho tudo mapeado para análise de velocidade por marcha, né? No caso de alguma troca. Então é o que eu tenho, porque eu fiz pro Astra, né, que eu faço para alguns amigos, né, para fazer um estudo de escolha de qual é a melhor relação de acordo com o uso, né? Como eu falei, o meu carro tem um uso específico para track day, um motor sem tanto torque, com uma entrega de potência e torque bem alta, então eu optei por um câmbio bem curto, sendo que para uso urbano aí com o motor 2.0 com mais torque e torque mais cedo também, é melhor ir para os câmbios um pouco mais longos, tá bom, pessoal? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida aí é só mandar uma mensagem lá no Instagram que eu vou respondendo, beleza? Isso aí, pessoal, valeu, abraço.